paz seja convosco, meus amados irmãos. Estamos de volta aqui mais uma aula da EBS e hoje eu quero aproveitar para nós darmos continuidade para estarmos respondendo as perguntas. Há um tempo atrás tínhamos colocado uma caixinha lá no altar e as pessoas colocaram perguntas sobre alguns temas e nós estamos aí respondendo e hoje nós vamos dar continuidade a respostas a essa pergunta. Mas antes vamos estar orando, pedimos que o Senhor seja nos abençoando a você que está conosco nesta aula e que Ele venha nos dar o entendimento, a iluminação através do Espírito Santo. Pai querido, agradecemos por mais esse dia, por mais esta aula. Peço ao Senhor que nos abençoe os nossos irmãos que estão conosco neste dia, que o Senhor venha estar trazendo a iluminação através do seu Espírito, que haja esse liberar dessa semente e que ela venha chegar ao coração e venha ali produzir. Eu abençoo os nossos amados irmãos em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá à pergunta de hoje. Não sabemos se é um irmão ou uma irmã, nós não pedimos para que a pessoa se identificasse, mas a pergunta é o seguinte: O que a fé gera? Pois sem obras é morta. Não vejo obras na minha vida. Sei que trabalho para o Senhor Jesus, mas não tenho os milagres me seguindo. Por quê? Então nós vemos aqui que essa pessoa ela quer saber um pouco sobre a questão da fé e das obras e sobre tudo aquilo que, no caso, ela colocou como algo que está seguindo os milagres. Então vamos à palavra do Senhor para entender melhor. Vamos ao texto para que nós possamos aqui estabelecer uma linha de raciocínio para que nós possamos primeiramente estarmos aí recebendo esse entendimento. O texto está em Tiago 2,14, eu vou estar colocando aí na tela aí para os irmãos. Vamos fazer a leitura então. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem até logo e tenham um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, o que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Você diz crer que há um único Deus? Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Então, nós vemos aqui que o texto está falando dessa relação de fé e de obras. Isso é interessante porque às vezes há uma confusão nesse sentido, porque nós vamos ver aqui mais adiante que algumas relações, nós vemos que em determinados momentos a Bíblia diz que a salvação é mediante a fé e não as obras, não pelo mérito. Em determinados momentos aqui diz sobre as obras. Então até que ponto um está relacionado com o outro? Isso que nós vamos ver nesta aula e mais algumas outras coisas interessantes sobre essa questão. Então vamos salientar aqui um primeiro ponto. Aquele que crê terá atitudes que condizem com a sua fé. Isso significa que as obras precisam ser condizentes à fé. Então vamos estabelecer aqui um ponto de partida. A palavra de Deus diz que quando o evangelho ele é pregado, então eu creio naquilo que foi falado. Nós vemos que o próprio Deus é a palavra, João 1,1 fala sobre isso, e ao receber estas verdades, eu começo a estabelecer aqui a minha fé. Eu recebo Jesus pela fé, eu ando pela fé. A Bíblia diz que o justo ele viverá pela fé. E a grande questão, então, o que é a fé? O livro de Hebreus nos responde: a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. A fé é acreditar naquilo que
Eu não posso ver naquilo que eu não estou vivendo ainda. Nós vemos que Abraão, ele recebe uma palavra de Deus, e por crer na palavra que ele recebeu de Deus, ele pôde então, depois de 25 anos, viver o milagre, ou viver ali a promessa. E a palavra diz que por essa fé, pela fé que ele creu no Senhor, ele foi também justificado. Então nós vemos que tudo é mediante a fé. Até antes, na época da lei, sempre foi pela fé. É sempre o homem, ele vive pela fé. Mas nós vemos que às vezes as pessoas deturpam um pouco essa questão e focam mais na questão do fazer, na questão do agir. Mas nós vamos entender que também aquele que crê, ele vai produzir algo que vai ser exteriorizado. Jesus, ele disse que as coisas acontecem dentro, e ao acontecer dentro, ela então é liberado para fora. Então é muito importante nós estarmos entendendo esses pontos. Então, se eu creio, eu vou ter obras. E o que é obras? Obras são atitudes. Obras são aquilo que eu faço. Todos os dias eu vou demonstrar, eu vou mostrar, eu vou fazer. Todos os dias podemos dizer assim que eu terei obras. Então o texto fala assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? É o que está aqui no versículo 14. Esse ponto de partida aqui diz que a fé, ela vai ser demonstrada. Por exemplo, se eu creio em Jesus, Jesus, ele chama as pessoas para serem seus discípulos. Então, se eu creio no Senhor, eu vou ter atitudes de uma pessoa que crê. Uma demonstração, ela vai ser diferente. Se você juntar um grupo de pessoas, os que creem em Jesus, eles vão falar de uma maneira diferente, eles vão agir de uma maneira diferente, eles vão pensar de uma maneira diferente. Então nós vemos aqui que no texto fala sobre a questão dos necessitados, ou alguém que está necessitado perto de você. Está dizendo aqui no versículo 15, se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem até logo e tenham um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, o que isso ajuda? Então nós vemos aqui que o texto está trazendo um exemplo para nós. Nós vemos aqui que a fé, ela é muito mais abrangente. As questões relacionadas às atitudes, ela é muito mais abrangente, mas não podemos ignorar, porque se eu creio em Jesus, se eu professo essa fé em Jesus, eu vou também demonstrar as coisas que Jesus demonstrou. Nós vemos que Jesus, ele tinha compaixão, Jesus, ele tinha um olhar diferente. Nós vemos que Jesus passava em determinado lugar, e a Bíblia diz que ele se compadece, ele vai até aquelas pessoas que ele encontra pelos caminhos. A Bíblia diz que ele ali cura os enfermos, ele diversas vezes nós vemos ele ali alimentando pessoas. Então Jesus, ele fez isso, mas nós não podemos também olhar como se fosse isso a única questão ou ponto-chave, porque nós vemos aqui que primeiramente precisa haver a fé. A fé é algo que se estabelece para com o Senhor. O segundo ponto que nós precisamos entender, que eu tenho que colocar a minha fé em prática. Vamos ver um exemplo interessante de Davi. Davi, ele apacentava ovelhas. Ele estava ali diversas vezes sozinho, só ele e as ovelhas. Ele aproveitava esse momento a sós para falar, orar, para cantar ao Senhor. E ele, no seu dia a dia, passou por momentos de dificuldades. Nós vemos ali, ele mesmo relata, e a Bíblia também confirma isso, através de momentos que ele enfrentou o urso, ele enfrentou o leão. E ele diz que, ao enfrentar essas adversidades, ele aprendeu a confiar no Senhor. E isso gerou também uma confiança para que ele pudesse, mais lá na frente, enfrentar algo maior. E aí eu estou dizendo de Golias. Isso é um exemplo para nós, um ensinamento. As pequenas coisas.
Sabe, se você, o ano passado ou anos atrás, você passou por situações e ali você teve que colocar a sua fé em ação. Você teve que ter ali a confiança no Senhor, onde você tem aprendido a esperar quando não tem a resposta da sua oração, mas pela fé você crê que vai acontecer. E no crer e no esperar, você vai ter uma atitude. E essa atitude ou atitudes será evidenciada por aqueles que estão ao seu redor. Ao tomar iniciativas, ao proceder de uma maneira que você vai acabar demonstrando, e isso vai acabar sendo evidente para aqueles que estão ao seu redor. Então isso é muito importante, que as demonstrações ou as obras, elas também servem de testemunho. A maneira como eu ajo, ela serve de testemunho, principalmente dentro da minha casa. Às vezes você tem orado para que as pessoas da sua casa se convertam. Às vezes você tem orado para que pessoas que estão ligadas a você venham conhecer a Jesus. E a oração, ela também chega na parte da ação. E essa ação é essa demonstração da sua fé, do Jesus que você fala, do Jesus que você tem pregado e tem mostrado que ele é importante, que ele é o único caminho, a única verdade. Você precisa entender que depois do falar, depois do pregar, depois do testemunhar ali, você, nas demonstrações de atitudes, está também liberando algo para ser visto, e aquilo que as pessoas estão vendo, elas vão trazer para a vida delas. Então, se eu professo algo com a minha boca, mas as minhas atitudes são diferentes, podemos dizer que não há ali uma ligação de algo com o outro. São simplesmente palavras, são simplesmente coisas que eu professo, eu penso, ou até dentro do meu interior eu digo, eu creio, mas eu não demonstro, eu não faço, eu não ando conforme aquilo que Jesus tem ensinado. Interessante que Jesus ele disse em determinado dia, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu ensino, vocês não fazem o que eu oriento. Olha que coisa interessante. Se realmente Jesus é o meu Senhor, eu tenho que procurar andar como ele ensinou, como ele procedeu. Isso é algo tremendo. Então eu vou ter que colocar a minha fé em prática, e eu terei oportunidades de assim fazer. Pode ter certeza, meu irmão. Sabe, tudo aquilo que nós aprendemos, nós vemos que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra do Senhor. É importante eu trazer esse filtro da palavra do Senhor, que isso vai alinhar a minha fé. Se a fé é tão importante, se o justo ele vive pela fé, então há uma necessidade de eu desenvolvê-la. E para que isso aconteça, que eu venha ter uma fé genuína, uma fé verdadeira, a fé realmente que agrada ao Senhor, eu preciso trazer a palavra ao meu coração. A importância, nós vemos aqui então a importância de eu estar meditando, de eu estar me alimentando dessa palavra. E como resultado, a minha fé, ela vai ser uma fé alinhada. Como resultado, as ações que eu vou ter vão ser demonstrações de uma pessoa que realmente crê no Senhor. E é até importante que a palavra serve de alinhamento, porque ao trazer a palavra para dentro do meu coração, eu tenho então um parâmetro para analisar. A palavra diz tal coisa, Jesus ensinou tal coisa. Aí eu olho para a minha vida e diz, eu não tenho feito aquilo conforme o Senhor tem ensinado. Então já é um alerta, para que nós venhamos estar buscando no Senhor, ver os pontos errados, ver as dificuldades, e ali em oração estar alinhando, abrindo o nosso coração, pedindo ajuda, porque quando nós assim fazemos, Deus ele tem como nos ajudar. Se nós omitimos, mesmo que o Senhor ele saiba de tudo, mas ele espera que nós venhamos falar com ele, chamá-lo, conversar com ele, para que as coisas venham estar alinhando. Então, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos aqui o texto de
de Tiago falando sobre essa questão de algo que está sendo produzido. Então as ações, elas são um resultado daquilo que eu acredito. Até a pessoa que não crê em Deus, ela vai ter demonstrações na sua vida de que ela não crê. Uma pessoa que crê de uma forma errada, ela vai ter demonstrações na sua vida de uma divergência na forma do proceder. E todas essas ações, todas essas atitudes do dia a dia que são expressadas no fazer ou no não fazer, são obras. Então a obra é um resultado, a obra ela é um produto, e nós estamos então trazendo esse ensinamento sobre a obra como um produto de fé, Então isso é muito importante. Aí entra uma questão muito interessante. Em determinados momentos nós vemos que a Bíblia fala que para ser salvo, eu não sou salvo por mérito, eu não sou salvo por obras. E aí em determinados momentos, como aqui em Tiago, nós vemos que se a fé sem obras, ela aqui diz que é inútil ou é morta. E aí de repente um ponto de interrogação acende em nossas mentes. O que será que está acontecendo? Será que a Bíblia está em contradição? Uma hora diz para que que as obras elas não são importantes, no momento diz que as obras elas precisam condizer com a fé. Como que isso funciona? Vamos aqui no texto e vamos entender um pouquinho o que está acontecendo. Primeiro, nós temos que traçar um ponto muito importante, que primeiro eu creio, depois eu faço. Nós vemos que a primeira coisa é crer, depois eu vou aplicar a minha fé. Isso é um ponto importante. Em Efésios 2:8, eu vou pôr aqui para os irmãos, fala que como que se dá a salvação. Olha o que diz a palavra: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não há uma recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Olha que interessante que a palavra está nos dizendo. A questão da salvação, eu não sou salvo por obras. Às vezes as pessoas pensam assim: eu sou bom, eu faço. Isso gera um conforto dentro do seu coração. E realmente a Bíblia diz que maior é dar do que receber. Quando eu faço algo, eu gero algo também dentro do meu coração, uma alegria, uma satisfação em poder ajudar. Mas a Bíblia fala que na questão da salvação não é por obras, porque para ser salvo é preciso ser justificado, e o único que pode nos justificar diante de Deus é Jesus Cristo, porque Ele é o único sacrifício aceito. Então, mediante a fé, aí entra a fé, eu tenho que crer quem Jesus é, eu tenho que crer o que Ele fez, que Ele veio em carne, eu tenho que crer que Ele ressuscitou, eu tenho que crer que Ele vai voltar. E ao crer, ao dizer que crer, eu vou demonstrar. Se eu creio em Jesus, eu vou entregar a minha vida, eu vou andar como Ele. Quem crê em Jesus vai ansiar pela volta. Então entende que a fé ela começa a produzir coisas na minha vida. À medida que eu vou me relacionando com o Senhor, eu vou crendo nessa verdade, porque a fé ela tem essa atribuição de verdade ou reconhecimento da verdade. E pela fé eu reconheço o que Jesus deixou é a verdade. Pela fé eu reconheço que os ensinamentos e as coisas que Ele me orientou, eu preciso aplicar na minha vida. E como uma consequência, eu vou começar a ter atitudes, ou como podemos dizer, obras, para que a minha vida ela vai ser uma demonstração, ou as minhas atitudes uma demonstração daquilo que eu creio.
Então, diante disso, você está começando a entender a questão da fé e das obras, que não é somente ajudar alguém, mas é muito mais além do que isso, é muito mais amplo, né? Nós vemos ali que o texto traz esse exemplo do estender a mão ao necessitado, mas a fé ela vai muito mais além do que isso. Ela vai nas questões das verdades que Deus estabeleceu através de Jesus. Ela vem a brotar de dentro para fora. Por isso que Jesus diz: olha, o reino de Deus não está aqui, não está ali, não está acolá. O reino de Deus está dentro de vós. E ele vai ser exteriorizado, porque é como um rio. Se você ligar, por exemplo, uma mangueira dentro de uma garrafa ou de um vaso, e no momento em que for transbordando aquela água contínua, uma hora essa água ela vai ser demonstrada. E Jesus, ele diz que ele é essa água, uma água viva, uma água cristalina, e em determinado momento essa água ela sai de dentro para fora, jogando toda a sujeira para fora, restaurando todo o interior, limpando todo o interior, e como consequência também todas as verdades e ensinos de Jesus também irão aflorar para que outros venham compreender e entender. Então, nós vemos aqui que na questão da salvação, eu não posso ser salvo por obras, tá? Mas aquele que crê terá demonstrações, terá obras. Então nós vemos que primeiramente eu creio, e como um resultado da minha fé, eu vou produzir, eu vou ter obras que venham testificar do Senhor Jesus. Então isso é muito importante, meu irmão, né? Porque o mundo, primeiramente, ele olha o nosso exterior. O nosso exterior, podemos dizer assim, é um cartão de visita. Então, se eu não tenho uma demonstração realmente de fé, se a minha fé não está produzindo algo no exterior, o meu testemunho é fraco. O meu testemunho ele não é condizente àquilo que eu creio ou aquilo que Jesus tem ensinado. Isso é um ponto importante para que nós venhamos entender. E aqui no versículo 9 de Efésios diz: não é uma recompensa pela prática de boas obras a salvação, para que ninguém venha se orgulhar. Meu irmão, já pensou se nós fôssemos salvos por aquilo que nós fazemos? Né? Tem pessoas que iriam achar melhores do que outros, tem pessoas que iriam se orgulhar. E essa questão do orgulho, essa questão do merecimento é algo que está latente em nós somos ensinados dessa forma. Às vezes você busca o merecimento no seu trabalho, você busca o merecimento na sociedade, entre as pessoas que estão ao seu redor, você quer fazer coisas para que você receba esse merecimento. E o reino de Deus é totalmente diferente. Para a salvação, eu preciso crer, eu preciso receber Jesus. Então nós começamos aqui a ver que algo totalmente diferente, porque no livro de Tiago fala de um produto da fé. O livro de Tiago, no texto que nós lemos do capítulo 2, todas as menções ali, está dizendo que se realmente eu tenho fé, eu vou ter atitudes que condizem com o que eu acredito. Mas aqui no livro de Efésios está falando que não há mérito como pagamento para a salvação, nas questões da salvação. É totalmente diferente. É Jesus que teve que pagar o preço, Jesus que tomou o meu lugar, e como uma consequência de eu crer, eu recebo então a salvação. Mas uma vez salvo, né, eu vou ter demonstrações daquilo que eu acredito. Um exemplo prático para nós entendermos é o ladrão que estava na cruz. Nós vemos ali que aquele ladrão ele reconhece Jesus como Rei, como Senhor, como Salvador. E ele diz: Senhor, lembra de mim quando chegar no seu reino. E Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por que Jesus disse isso? Porque aquele ladrão ele não iria escapar ali da morte, mas ele recebeu a vida eterna. Mas vamos supor
que este ladrão, reconhecendo Jesus, recebendo Jesus como seu Salvador, de alguma forma ele fosse livre ali da cruz, ele pudesse então retornar ao convívio da sociedade. Ele teria que ter demonstrações da sua fé, porque ao ser inserido, né, nesse caso hipotético que nós estamos colocando aqui, ao ser inserido novamente na sociedade, no convívio com as pessoas, ele teria que, no dia a dia, a fé que ele professa, que ele demonstra ali, que realmente ele creu, ele teria então obras que iriam condizer com aquilo que ele acredita. É disso que a palavra de Deus está dizendo. Então nós vemos aqui que essa pessoa ela faz essa pergunta, né, sobre a questão da fé, o que a fé gera. A fé ela gera em nós, podemos dizer assim, uma resposta. A fé gera em nós atitudes que venham condizer com tudo aquilo que Jesus ensinou e tudo aquilo que Jesus era e continua sendo. Então é muito importante nós entendermos, né, para que nós possamos aqui avançar, né? Porque o livro também de Romanos, capítulo 3, versículo 28, também para nós estarmos colocando mais um ponto aqui sobre ainda nesse tema aqui sobre as obras, diz assim, versículo 28. Eu vou colocar na tela aí para os irmãos. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Então, nós vemos aqui que a obediência à lei, ela gerava algo no coração das pessoas. A obediência à lei gerava um fato assim de, eu cumpri, então eu mereço. Sabe, o objetivo da lei, quando Moisés traz as tábuas e apresenta ali o povo, era para que houvesse ali um entendimento do que Deus queria ou do que Deus permitia. E nós precisamos entender que as pessoas eram escravas, estavam começando a ter um contato com Deus, então Deus precisava revelar ali o certo ou o errado. Deus precisava revelar, trazer novamente. Então a lei foi estabelecida para mostrar, né, o erro, para mostrar ali as transgressões e ao mesmo tempo, ao mostrar as transgressões, demonstrar também que há alguém maior que poderia nos livrar. Mas algo gerou algo diferente no coração ali daquelas pessoas que receberam a lei. Ao tentar cumprir essa lei, começou a gerar uma sensação de merecimento. E isso é visível quando nós deparamos nos evangelhos o que os fariseus demonstravam no seu dia a dia. Eles tinham uma soberba, eles tinham um entendimento de que eles eram melhores do que os outros, porque eles faziam isso ou eles faziam aquilo, e Jesus ele sempre contestava tudo isso, dizendo que não há um justo sequer na terra, dizendo que eles também precisavam de justificação, eles também precisavam de arrependimento. É dessa forma que nós precisamos ter um entendimento. Não tem nada que eu possa fazer na questão de obras que possa garantir algo no céu. Não tem nada que eu possa fazer na questão de obras que possam me deixar como uma sensação ou de que eu sou salvo ou algo parecido. Eu preciso entender, é só Jesus. Jesus, ele é o único, Jesus é realmente aquele que eu preciso. O terceiro ponto que eu quero trazer aqui para os irmãos é a questão da ousadia. A ousadia é uma iniciativa de fé. É interessante porque às vezes nós cremos, nós recebemos o ensino, nós cremos que aquilo é a verdade, e nós vamos precisar começar a trabalhar isso nas nossas vidas, porque senão fica algo simplesmente teórico.
E eu preciso então extrair uma pessoa que crê. Vamos colocar um exemplo prático do dia a dia. Se você acredita que tal pessoa pode arrumar um emprego para você, porque você confia, você sabe que se aquela pessoa diz tal coisa, é porque ela vai fazer. Você crê, você acredita nas palavras de uma determinada pessoa. E aí de repente ela te diz: olha, na segunda-feira pela manhã, vai em tal lugar, eu vou arrumar um emprego para você. O que você faz? Você levanta, logo pela manhã, você vai até esse local na confiança de que vai acontecer, porque tal pessoa disse, você crê, você entende, tem confiança naquela pessoa. E aí você vai ter demonstração dessa sua fé. Você levantou cedo, você foi até o local, você ali aguardou com a certeza que daquele dia você vai sair empregado. Assim também é o nosso relacionamento com o Senhor. Há muitas promessas, há muitas coisas que Deus deixou para nós. E ao então interagirmos com a palavra, nós cremos que Deus é a verdade, nós vamos ter e nos deparar com essas situações. A fé ela vai ter que ser desenvolvida. Eu vou, em determinadas situações, eu vou me deparar com questões em que eu vou ter que crer ou não. Então é interessante, olha o que diz o livro de Efésios, no capítulo 3, versículo 10. Deixa eu achar aqui. Efésios 3, 10. Espera só um pouquinho aqui, irmãos. Efésios, achei. Efésios 3, 10. Olha o que a palavra de Deus nos diz. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas de sabedoria divina. Esse era o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Olha o que a palavra está nos dizendo. A Bíblia diz que Jesus ele é o único e verdadeiro caminho, tá? A Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. A Bíblia fala que quando Jesus ele morreu, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Então, dizendo, agora vocês têm acesso. Ao receber todas as informações, o que eu vou ter que fazer? Eu vou simplesmente dizer assim, Senhor, realmente eu creio, eu tenho acesso, tu és o verdadeiro e único caminho, mas eu vou continuar do mesmo jeito. Não, não é assim. À medida que eu recebo essa informação, o caminho está livre, pode andar, pode se achegar a Deus, então Deus espera que eu venha entrar por esse caminho. Deus espera nos ver diante do seu trono, né? E aqui está falando da comunhão com o Senhor, aqui está falando do meditar ali na palavra, da comunhão diária com o Senhor, e Jesus ele nos ensina sobre isso na questão de entrar no quarto, no secreto e estar com o Senhor. Nós vemos que a Bíblia também nos ensina na questão de estarmos juntos, reunidos na oração corporativa, na adoração corporativa. Então são pontos importantes que você já deve ter ouvido falar e já deve ter visto essas questões. Então, diante disso, meu irmão, nós vemos que a partir do momento que eu primeiramente creio, eu vou ter que ter ousadia de às vezes dobrar o meu joelho nessa questão do texto que nós colocamos aqui e chegar com confiança. O que é entrar com confiança? Eu posso chegar porque Deus está me esperando, porque as circunstâncias podem dizer que não. De repente o diabo, o acusador, está dizendo que você não é merecedor, que você é um pecador, aponta os seus pecados, diz que você não pode chegar na presença de Deus, mas a Bíblia está dizendo que eu posso. Então, por essa fé, essa confiança, eu vou. E essa relação de confiança e ousadia são o que nós vamos ter que nos relacionarmos no dia a dia.
à medida que eu creio, à medida que a minha fé vai aumentando, eu vou ter essa questão da ousadia e da confiança. Se eu creio, eu vou. Ah, mas se não acontecer, eu vou de novo. Porque às vezes o não acontecer é uma questão de você estar sendo forjado, você está sendo preparado. A questão do não acontecer muitas vezes está relacionado ao que Deus está trabalhando em sua vida. Mas você tem que continuar crendo, você tem que continuar confiando até que venha romper. Isso fala em Mateus 7,7, aquele que bate a porta, ele vai com confiança de que ela será aberta. Aquele que procura, ele vai com confiança de que vai se achar. Aquele que chega com essa ousadia, aquele que busca, aquele que bate. Nós precisamos entender que essas são questões que têm a ver com atitudes, e as atitudes elas são importantes. Atitudes são demonstrações de algo que está acontecendo no seu interior. E interessante que em Marcos 16:17 fala algo muito importante também. Olha o que a palavra nos diz. Marcos 16:17. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beber algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Olha o que a palavra está dizendo. Que aquele que crê no Senhor, ele também pode fazer as mesmas obras que o Senhor fazia. O próprio Jesus nos disse: aqueles que crerem em mim farão obras ainda maiores. E aí então eu vou ter que ter esse desafio do meu dia a dia de ter a palavra no meu coração e a ousadia e a confiança de aplicar. O que isso significa? Está dizendo que eu tenho que crer. Tem pessoas que creem em Jesus, mas não creem que podem acontecer em suas vidas. Então vão ter que trabalhar. Deus vai precisar trabalhar nesses corações. Nós estamos em desenvolvimento. É o Espírito Santo que nos convence. João capítulo 16 fala sobre isso. O Espírito Santo é o que convence. Nos convence do pecado, do juízo, da justiça. É o Espírito Santo que trabalha em nós. E à medida que ele vai trabalhando nos nossos corações, o que nós precisamos entender? Que ele vai gerar coisas, ele vai trabalhar na nossa mente, trabalhar no nosso coração, ele vai nos impulsionar. Atos 1:8 diz: e receberei poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. Então, nesse relacionamento diário com o Senhor, às vezes é o ponto que também eu preciso para aplicar essas coisas. Olha o que diz aqui novamente o texto. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Só que aí você tem que ter a ousadia de ir e de fazer. Aqui fala: pegarão serpentes sem correr perigo, ou pisarão serpentes, né? Aqui fala que nós temos a autoridade contra Satanás e os seus demônios. Só que aí no dia a dia, você se deparar com uma situação dessa, você não precisa ter medo. Está passando num lugar e vê ali um trabalho ali no meio da rua, a pessoa passa lá do outro lado, com medo que algo possa acontecer. Não, a Bíblia diz: eu tenho autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então eu vou ter essas oportunidades para aplicar a minha fé. Na teoria você diz: eu creio, mas na prática às vezes você ainda não consegue aplicar. Aí o que você tem que fazer? Trabalhar, continuar, ter ousadia. Uma hora você vai ter que enfrentar. E ao enfrentar, você vai entender: Deus está comigo, o Jesus está comigo. E essa confiança ela vai aumentando. Então nós vemos aqui que também fala que nós colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Porque isso aqui é bem importante, meu irmão. A Bíblia fala que
todos aqueles que têm fé, que creem no Senhor, que nasceram de novo, têm essa autoridade. E aí você vai no dia a dia precisar ter essa ousadia. Que ousadia? De ao ver um enfermo ir até ele e orar por ele. E aí de repente pode ser que na primeira vez que você faça isso não aconteça nada, só que aí você vai continuar, você vai permanecer, prevalecer até que rompa. E isso é importante, né? Agora, por exemplo, se a pessoa ela não consegue aplicar isso porque tem medo, não consegue aplicar, ela sabe que a palavra diz que ela pode, mas ela não tem ainda confiança, ela vai precisar trabalhar. Então tudo isso para que nós começamos a entender sobre essas questões, porque às vezes você pode olhar para a palavra e ver a palavra está dizendo tal coisa, mas ainda não é uma verdade na minha vida, porque eu ainda preciso desenvolver isso. A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor, porque eu estou em Cristo. Isso implica que no final de tudo eu venci, eu vou vencer. Vou vencer o diabo, vou vencer a morte, eu vou prevalecer. Mas se a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor, para que eu tenha vitória, isso quer dizer que eu estarei lutando constantemente. Durante toda a minha vida estarei sempre numa luta constante. Isso nós precisamos entender. E nós vamos precisar da fé, e essa fé, ao aplicarmos, né, ao estarmos trabalhando essa fé, ela terá demonstrações exteriores daquilo que está acontecendo dentro do coração de cada um. Então nós vemos aqui que esses sinais aqui mostram que eu vou ter que primeiro crer para que depois eu venha romper em ousadia. Primeiro eu tenho contato com a palavra, primeiro eu tenho contato com o Senhor, primeiro eu recebo ali essas verdades, eu vou crer naquilo que Jesus está falando e depois eu vou fazer. Nós vemos que Pedro, quando viu Jesus andando sobre as ondas, né, ele diz, eu posso ir até ali. Jesus disse para ele, venha. Ele começou a andar ali sobre as ondas. Só que a palavra fala que no determinado momento ele teve medo e começou a afundar. Muitas vezes nós temos medo, muitas vezes nós temos receio de agir de uma determinada forma, e isso vai limitar, né, o resultado da nossa fé. Isso vai limitar o produto da fé, que são as obras ou o testemunho, né, que venham apontar para Jesus Cristo. Então nós precisamos mudar isso, né? Trabalhar. Se há essas questões de limitação, você precisa trabalhar com o Senhor através da oração. Apresenta isso diante do Senhor. Você não pode ter medo, né? Você não pode ter essa limitação. Peça que o Senhor te ajude, e a palavra diz que o Espírito Santo, ele nos dará ousadia. Você vai sentir essa vontade, essa certeza, e ele vai te impulsionar para que você venha fazer. O quarto ponto, da aula de hoje é a questão que a fé é desenvolvida diante de inúmeras circunstâncias. A fé, ela é trabalhada. Ninguém já tem uma fé para transpor algo já de imediato. Nós vemos que ao ter contato com a palavra, ao ter contato com a verdade, algo começa a acontecer no nosso coração, e aos poucos nós vamos aplicando aquilo. No momento de adversidade, né, em que você está ali com os seus pensamentos ali aflorados, ansiedade, tantas coisas, e aí você lembra ali que a palavra fala para você confiar no Senhor. E aí o que você faz? Você se acalma. Você começa a pôr em prática aquilo que foi trazido, a verdade da palavra ao teu coração. E você então decide, eu não vou me desesperar. Você aquieta o teu coração. Você diminui ali aquela ansiedade, lembrando-se, alguém está cuidando de mim. Você entrega, você libera o fardo, você apresenta diante do Senhor. E isso é algo tremendo. E aí
em outras circunstâncias, você já experimentou, você já viveu essa circunstância, você está preparado para algo maior. E ao se deparar com algumas situações, você já está treinado, você já viveu aquilo. E aí você vê que a sua fé, ela já está num nível, mas a fé sempre ela pode ser aumentada. Isso você vai ter que trabalhar, meu irmão. Sabe, se algo acontece, ali é uma circunstância para que você aplique a sua fé, para que você desenvolva a sua fé. Então nós vemos aqui que todos os dias nós vamos ter situações, todos os anos nós vamos ter situações. Nós passamos pela pandemia, ainda estamos vivendo esse momento, e nós tivemos que aprender a confiar no Senhor. Nós precisamos também experimentamos a questão de estarmos ajudando a outras pessoas, uma demonstração da fé, uma demonstração de quem nós cremos, de quem realmente nós temos firmado as nossas vidas. Então nós passamos aí por momentos em que nós tivemos que crer, tivemos que estar ali alicerçados, mas ao mesmo tempo também passamos por momentos que nós demonstramos realmente a fé que nós professamos, onde ajudamos pessoas, aonde estarmos ali intercedendo, buscando, porque nós cremos que Deus ele pode alcançar a todos. Então nós vemos aqui que é necessário crer, ansiar e esperar. Isso é muito importante. O quinto ponto tem a ver com condições ou coisas que são condicionais. O famoso texto de Deuteronômio 28 nos traz algo bem interessante. Eu vou estar colocando aqui para os irmãos. Deuteronômio 28 diz assim: se vocês obedecerem tudo ao Senhor, o seu Deus, e cumprir fielmente todos esses mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Ou, em outras traduções, as promessas te seguirão. E aqui há uma enumeração aqui de coisas que eu não precisava citar todas, mas olha que interessante aqui. A sua cidade, seus campos serão abençoados, seus filhos e suas colheitas serão abençoados, as crias do seu gado, seus rebanhos serão abençoados. Então há uma lista imensa de que Deus ali naquele momento estava estabelecendo uma aliança ali com aquele povo, estava liberando, olha, se vocês forem obedientes, estas bênçãos te seguirão. Se vocês forem obedientes, tudo isso, vocês não precisarão se esforçar para ter, porque vocês serão abençoados. Um texto semelhante, e agora já um texto da nova aliança, Mateus capítulo 6, versículo 31. Olha que interessante. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas meu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Aí no versículo 33 diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Aqui, de uma forma semelhante do que estava lá em Deuteronômio 28, Jesus ele fala que vocês não precisam se preocupar, não tenham ansiedade sobre algumas questões do que vamos comer, beber ou o que vamos vestir, porque ele diz aqui que essas preocupações estão na mente daqueles que não têm fé no Senhor. Essas preocupações estão na cabeça dos pagãos. Os pagãos são aqueles que não creem no Senhor, mas aquele que crê, ele tem a seguinte certeza: Deus, ele está cuidando de mim. E aí no versículo 33 ele diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Está dizendo que ao buscar ao Senhor em primeiro lugar, estas coisas estarão sendo acrescentadas, porque diz que há um Pai que
que está nos guardando, que está conosco. Então é bem interessante isso, meu irmão. Tem coisas que são condicionais, tem coisas que Deus está dizendo para nós, olha, faça, né? Siga por esse caminho, né? Esteja ali buscando a verdade, a justiça, me coloque em primeiro lugar na sua vida, e vocês não vão precisar se preocupar destas coisas. E às vezes nós fazemos diferente, nós vamos atrás destas coisas e acabamos deixando Deus em segundo lugar. E às vezes nós acabamos não tendo as coisas e nem tendo Deus. Ou pior, nós às vezes acabamos tendo as coisas e aí realmente deixando Deus de lado. Por isso nós precisamos agir completamente diferente, né? Nós vemos aqui que às vezes eu tenho fé, mas eu não aplico. Eu tenho atitudes como se eu não cresce. É interessante porque se o Senhor está dizendo, olha, não se preocupe com isso, não se desgaste com isso, busque o meu reino, busque a minha pessoa e o restante eu vou acrescentar. Às vezes nós agimos no nosso dia a dia como se isso não fosse verdade. Isso é perigoso. Ao agir desta forma, nós estamos dando uma resposta para o Senhor. Ao agir dessa forma, nós estamos dizendo para o Senhor, olha, eu não creio nisso que estou dizendo, estou dando já um jeito, estou dando já, aplicando aqui os meus planos, as minhas coisas, porque eu não creio nesta palavra. É dessa forma que muitas vezes nós estamos dando uma resposta para o Senhor. Mas aquele que crê, ele tem todas essas coisas no seu coração e ele vai agir, ele vai procurar trabalhar, fazer para que tudo isso seja verdade na vida dele. Um ponto importante também da pergunta desse irmão ou irmã que trouxe essa questão para nós estarmos conversando hoje, colocou desta forma: sei que trabalho para o Senhor Jesus, mas não tenho os milagres me seguindo. É uma questão importante, meu irmão. Às vezes nós temos uma concepção errada da palavra, ou uma insensibilidade para as coisas que estão acontecendo. A Bíblia diz que até aqui o Senhor nos ajudou. Pare um pouquinho para olhar para a sua vida. Pode ser que você ainda não tenha tudo que você quer, tudo que você sonha, mas ao olhar para trás, você consegue enxergar a mão do Senhor. Sabe, outra questão aqui também é questão do merecimento. Então foi colocado aqui: sei que trabalho para o Senhor Jesus, mas não tenho os milagres me seguindo. Aqui nós vemos uma mente que está condicionada. Eu estou fazendo, mas não está acontecendo. E isso é errado. Nós não temos que agir desta forma ou ter um relacionamento dessa forma para com o Senhor. Isso é a questão da mente, do merecimento. Eu estou fazendo, eu tenho que ter. Não é dessa forma que eu me relaciono com o Senhor. Eu estou fazendo por amor. A Bíblia diz que eu faço por amor. Eu faço por gratidão. E Deus, por ser muito mais generoso do que eu, Ele vai me abençoar. Ele vai me ajudar. A Bíblia diz que nós vivemos pela graça. E a graça não está focado no merecimento. Eu não sou merecedor de nada. Interessante que Romanos 8,32 diz que Deus ele já começou me dando o melhor. Ele me deu Jesus Cristo. E lá diz o seguinte: o que são as outras coisas para aquele que deu o mais precioso dos céus. Uma coisa para nós pensarmos. Eu não posso ter essa relação que Deus tem que fazer porque eu fiz tal coisa. Porque esse pensamento me leva a interagir de uma forma errada com o Senhor em outras áreas. Quantas pessoas falam: eu jejuei e não aconteceu nada. Só que o jejum não é para isso. Depois você lê Isaías 58. O jejum ele é para eu mortificar a minha carne, para que eu tenha um tempo de qualidade em oração. Ao mortificar a minha carne, então eu
vou estar ali mais presente espiritualmente e como consequência, aquilo que eu estou colocando em oração vai acontecer, porque eu creio que assim vai acontecer. Então nós vemos que às vezes nós nos relacionamos com a palavra de uma maneira errada. As pessoas às vezes têm isso, eu jejuei porque ela tem na mente dela que se eu jejuar é algo mais forte, mais poderoso, então vai acontecer, mas às vezes não acontece, porque as questões da resposta de oração estão condicionadas a outras coisas. Tem a ver com a forma que você está pedindo. O livro de Tiago diz que às vezes nós não recebemos porque nós pedimos mal, às vezes nós não recebemos para a própria satisfação dos nossos próprios prazeres, às vezes a pessoa está pedindo algo que não condiz com a palavra de Deus, às vezes a pessoa está pedindo algo que ela vai só poder viver quando ela tiver uma maturidade maior. Então são muitas questões a serem analisadas. E às vezes a pessoa pensa, eu jejuei, tem que acontecer. Ou eu ofertei, tem que acontecer. Eu sou dizimista, tem que acontecer. E não é dessa forma. Não é dessa forma que nós nos relacionamos com o Senhor, né? A Bíblia diz que eu tenho que fazer para a honra e glória do Senhor. Quer comais, 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, faça para a honra e glória do Senhor Jesus. Tudo que eu faço é por amor, tudo que eu faço é por Ele, tudo que eu faço é em engrandecimento ao Senhor. Eu não posso ter essa questão do mérito. Na verdade, eu tenho que ter um entendimento totalmente contrário. Eu não sou merecedor de nada, mas mesmo assim, eu tenho um Pai que me abençoa e me ajuda no meu dia a dia. E o sexto ponto, para nós finalizarmos essa aula de hoje, é um ponto importante para nós olharmos à luz da palavra. A palavra é como um filtro, é como uma lente. E quando nós colocamos essa lente, imagine você colocando um binóculo, um óculos, a sua visão ela é mudada. E às vezes nós olhamos para a nossa vida e nós dizemos, mas eu não tenho visto as coisas acontecerem. Eu não tenho visto tais coisas. E às vezes as coisas estão acontecendo, mas nós não conseguimos enxergar. Uma prova disso é na questão do fruto do Espírito e das obras da carne. Elas servem para nos mostrar se algo está acontecendo em nós ou não. Gálatas capítulo 5, eu vou mostrar aqui para os irmãos que aqui fala sobre as obras da carne, né? Aqui, quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Em outras traduções fala que as obras da carne são a imoralidade sexual, a impureza, a sensualidade, a idolatria, a feitiçaria, a hostilidade, as discórdias, os ciúmes, os acessos de raiva, as ambições egoístas, as dissensões, as divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Então, ao trazer a palavra, nós olhamos primeiro para quais são os produtos que a carne gera. Se eu tenho alguma dessas coisas como algo que está acontecendo na minha vida, então significa que eu tenho pontos para lutar, para trabalhar com o Senhor. Mas, em contraponto a isso, diz que o fruto do Espírito ele produz o amor, a alegria, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Ao trazer esses dois pontos aqui, nós podemos fazer uma análise. Se nós cremos no Senhor, se realmente a nossa fé está no Senhor, eu tenho que ter como produto, como resultado, coisas relacionadas ao Senhor, e uma delas é o fruto do Espírito. As minhas atitudes vão ter que condizer com essas coisas, o amor, a paz, a alegria, a paciência. Então eu tenho como ver se realmente essas coisas estão presentes.
Então, o nosso amado irmão ou irmã colocou nesta questão de que os milagres não, ou as coisas não estão seguindo. Ela está dizendo aqui, essa pessoa está dizendo aqui que não consegue ver na vida dela as coisas relacionadas à fé que ela professa. Mas para um pouquinho para pensar, pare um pouquinho para analisar, traga esse versículo de Gálatas. Veja como você era e o que você está hoje. Se você não consegue ver uma melhora, então significa que algo está errado. Mas se está tendo uma melhora, significa que Deus está trabalhando. Agora, nas questões de milagres, nas questões relacionadas que nós falamos no decorrer dessa aula, isso tem a ver com o desenvolvimento da sua fé, com a ousadia, o aplicar. Você já sabe, eu já sei que eu posso orar por um enfermo, mas eu estou fazendo. Eu já sei que eu posso com ousadia pisar serpentes e escorpiões. E no campo espiritual está relacionado a principados, a potestades, os reinos dominadores deste século. A Bíblia diz que eu tenho ousadia e autoridade para enfrentar essas situações. E às vezes você está recuando diante disso. Você é chamado para ser uma testemunha do Senhor. Como que você está procedendo no seu dia a dia? Então nós entendemos aqui que algumas coisas têm a ver com as minhas decisões. Tem coisas que não são automáticas. Tem coisas que eu, pelo meu livre-arbítrio, pela minha livre escolha, eu vou ter que aplicar. Receber o entendimento. Às vezes ele já está aqui, o entendimento já está aqui. Às vezes já está no teu coração, ali enraizado. Só que o que está faltando? Pôr em prática. Essa poderíamos dizer que é uma etapa, né? Agora posterior. Primeiro eu creio, depois eu faço. Primeiro eu creio, né? E depois eu estou ali habilitado para que eu venha crescer na minha fé, venha crescer nesse desenvolvimento no meu interior e no meu exterior também com o Senhor. Então, meu amado irmão, receba aí essa palavra no seu coração. Espero ter conseguido aqui responder, né, essa questão aqui.